Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. E assim eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queridos, no dia de hoje, gostaria de falar um pouco a respeito da Páscoa e o seu significado e como que ela surgiu. Mas antes de falar da Páscoa, eu gostaria de recitar um verso com vocês que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa mensagem é para a sua meditação. Agora vamos lá para o assunto principal do vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Pretendo ser bem breve, porque já é mais de meia-noite e minha esposa e meu filho já estão dormindo. Vamos lá. A Páscoa e o seu significado. Eu tenho um esboço aqui na tela do meu computador, vocês não vão poder ver, mas vou estar lendo aqui para vocês. Que diz assim: a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés seguindo uma ordem especificada, do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionada à morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que aconteceu para que Deus pudesse dar esta ordem a Moisés para instituir a primeira Páscoa? Para falar disso, eu teria que voltar bastante tempos atrás para poder você entender, cerca de 430 anos antes, ou bem mais antes ainda, quando Deus promete a Abraão. Mas eu não quero prolongar esse vídeo e vamos falar do significado da Páscoa. Nós já lemos que a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, ordenada por Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamado de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro do mês calendário, o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. Aí está um ponto a qual eu queria chegar. E como eu falei um pouco mais acima, fazendo ligação ao passado e à Páscoa. A Páscoa, como nós vamos ver mais para frente, ela vem através dessa ordenança que Deus dá para Moisés, para que o povo de Israel, que estava na terra do Egito, escravizado há cerca de 400 anos, vale lembrar isso, 30 anos viveram em abundância quando José estava vivo, e depois que José morre, o rei do Egito não toma conhecimento de quem foi José, governador e único por sinal que ali viveu naquela época, e não houve outro governador. Então assim o faraó toma uma posição e, vendo que o povo hebreu estava crescendo, toma uma decisão drástica. Por quê? Porque ele tinha medo de que aquele povo pudesse se rebelar contra ele e criasse guerras e viesse tomar aquela terra deles. Mas não era isso que Deus tinha para aquele povo. Então, fazendo isso, o faraó dá uma ordenança para que todos os primogênitos, homens e todos os meninos machos que nascessem do povo hebreu fossem mortos. Mas porém, em meio à crise, em meio à dificuldade,
Em meio às tempestades, o Senhor usou a Joquebede para assim estar dando livramento a Moisés, a qual futuramente seria o libertador do povo de Deus em uma terra da escravidão. Vamos lá, para não se prolongar. Falamos das festas dos pães asmos e da dedicação dos primogênitos. O que significa a Páscoa? Espera aí só um instante. A palavra Páscoa significa passar por cima. Em hebraico quer dizer passar. Eu não falo bem outras línguas, mas você deve entender. Derivando do verbo passar, saltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram. Observa um ponto interessante nessa história. Que quando Deus dá a ordem a Moisés para celebrar a Páscoa, o Senhor fala para Moisés: fala para toda a congregação de Israel, congregação que eu escolhi, a congregação que eu coloquei nesta terra, a congregação que eu vou livrar desta terra, a igreja que eu vou levar para o céu, que eles têm que cumprir tudo que eu disser. E tudo que eu falar a Moisés, você faça conforme o que eu te ordenei. A família tomará um cordeiro macho sem manchas e ali o matará, o sacrificará em holocausto a mim. Pegará o sangue, passará sobre as umbrais da porta, que nós vamos ver mais para frente, e ali será aspergido sobre as laterais da porta e em cima. Observa que mais para frente eu vou te explicar uma simbolização sobre os umbrais da porta e em cima no batente da porta. E assa, Deus não pediu para cozinhar, Deus não pediu para fritar, mas pediu para assar tudo. E se a família fosse pequena, pegasse uma parte do cordeiro emprestado com a família do lado. E se um cordeiro fosse para uma família, pegasse um outro cordeiro e matasse. Mas cumprisse a ordenança que Deus deu. Por quê? Porque o Senhor naquela noite iria dar livramento ao seu povo naquela terra de escravidão. O Senhor naquela noite iria dar livramento à família do povo hebreu, mas todos aqueles que fossem obedientes. Queridos, por muitas das vezes nós se rebelamos contra Deus por coisas poucas, se afastamos da presença do Senhor por mínimos detalhes. Muitas das vezes, alguns de nós queremos títulos, cargos e posições. Queremos ser famoso, queremos ganhar like, curtidas, queremos ser melhor do que o outro. Enquanto a gente quer isso, o reino de Deus está abrindo espaço para mais outras pessoas que merecidamente querem. Enquanto nós brigarmos por títulos, posições, cargos, a gente não vai estar ganhando nada. Mas se nós abdicarmos do nosso querer e fazer a vontade do Pai, aí sim vamos estar ganhando muito mais aqui nessa terra e lá no reino dos céus. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: Mestre, o que ganharemos
se nós largarmos tudo e seguirmos ao Senhor. Jesus disse 100 vezes aqui nessa terra e mais vezes ainda no céu. A importância da salvação que Deus está dando para o povo egípcio aqui nessa terra é uma coisa que eles nunca provaram. A importância da salvação a qual Deus quer dar a nós e a nossa família é uma coisa que nós nunca vamos provar nessa terra. Então vale a pena servir e ser fiel ao Senhor. Irmão, mas é complicado, é difícil? Jesus não falou que seria fácil, mas a providência vai chegar. E se nós fizermos um pouquinho de esforço, só um pouquinho, dá um passo, apenas um passo para o Senhor Jesus, Ele muito mais vai fazer pela minha vida e pela tua vida. Se você crer, toma posse. Vamos lá. Falei já a respeito aqui do seu significado da Páscoa. Agora vamos lá. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios por causa dos israelitas, que estavam marcadas por... Perdão, acabei errando aqui em uma parte. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram poupadas. Observa que quando a casa dos israelitas que marcaram as suas umbrais da porta com o sangue do cordeiro, todos foram poupados. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Observa que coisa linda. Quando o povo é obediente, o Senhor o abençoa com a vida eterna. Quando o povo é persistente, o Senhor lhe dá a salvação. Nós temos que ser persistentes, nós temos que ser obedientes para ganhar a vida eterna e a salvação. Você só quer a sua salvação? Tem muita gente que fala, a salvação é individual. Sim, de fato é. Mas o que você está fazendo para que aquela pessoa que está do seu lado seja salva? O que eu estou fazendo para que a minha família seja salva? É necessário mudar os nossos conceitos de visão, modo de ouvir, modo de pensar, modo de falar. Se você for guiado pelo Espírito Santo, Ele vai te conduzir. Ele vai nos conduzir a caminhos aonde a gente nunca imaginaria que chegássemos. Mas pela infinita graça e misericórdia do Senhor Jesus, vamos chegar através do Espírito Santo. Então o povo israelita foram poupados da tragédia da morte, mas o Senhor estava prestes, ali o Senhor estava mostrando a Faraó que os deuses do Egito não tinham poder nenhum contra o Deus do céu, a qual Faraó vinha se endurecendo o coração, a qual Deus mesmo endurecia o coração de Faraó, para provar para Faraó que não há ninguém na terra, nem no inferno, nem em lugar nenhum, como o nosso Deus, como o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não há ninguém como o nosso Deus. Observa a lição que Deus dá nessa 10ª praga. Ele dá a morte, mas também dá a vida. Por quê? Primeiro, o sacrifício a animais no Egito era considerado como vamos supor, um desrespeito aos deuses dele. Quando Deus quer que o seu povo vá cultuar a ele num deserto e Faraó não permite,
e Faraó endurece seu coração como uma rocha. Então Deus fala: então agora eu mostrarei para Faraó que esses deuses a qual ele pensa que ele serve, a qual ele pensa que ele é Ra, o Deus do sol, não são nada. Mas então eu mostrarei a Faraó que eu sou o Deus que criou os céus e a terra e tudo que há nela. Queridos, vamos seguir mais adiante. A origem e o significado da Páscoa judaica. É trecho bem pequeno para esse vídeo não ficar muito longo. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instrução a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que ele sacrificasse um cordeiro ou um cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto do batente da porta das suas casas. Observa o que eu falei com vocês, já falei anteriormente nesse vídeo, que quando Deus manda a Moisés dar ordem para o povo para passar nos umbrais e no batente da porta, observa que coisa maravilhosa. Se você prestar atenção, se você estiver próximo a uma porta nesse momento, vire para ela e abra os seus braços. Abra os seus braços e olhe para cima, os umbrais da porta, e olhe para baixo. Embaixo não tem madeira. Embaixo não tem madeira. As laterais tem madeira. Em cima tem madeira. Jesus, quando foi crucificado em uma cruz, foi de braços abertos. A madeira passava sobre a sua cabeça, a madeira passava sobre os seus pés e ficava na terra. E as madeiras que ali esticaram os seus braços para ser crucificado. Observa que coisa linda. As umbrais da porta simbolizando a entrada de um rei a qual o mundo não quis receber. E hoje muitos desprezam. Muitos trocam esse rei por fama. Dizem que Pelé foi o rei do futebol, Elvis é o rei do rock, entre muitos outros, mas nenhum é um rei como o nosso rei Jesus. Nenhum desses podem fazer o que Jesus fez por mim e fez por você e vai continuar fazendo, porque todos esses reis morreram. Esse rei Jesus, nosso rei, ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Falarei disso mais à frente. Quando passaram, simbolizava a cruz. Quando passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e no batente da porta, simbolizando a cruz. Observa que o versículo que nós lemos em João capítulo 3, verso 14, é que assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Falarei disso mais para frente. Vamos continuar aqui o texto. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assado no fogo, acompanhado de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram pães sem levadura, ou seja, sem fermentos. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. O que é o êxodo? A saída. Sair daquele lugar. Ou seja, sair de qualquer lugar que você estiver.
O pão asmo não tem aquela comida que você faz apressadamente, que você quer comer para sair ali e faz uma comida rapidinho só para dar um jeito ali na sua fome. É como esse pão asmo aí representava. Fez um pão sem fermento, sem esperar levedar. Quem é padeiro sabe o que eu vou falar. Primeiro, para fazer o pão, vai bater a massa. Para assar o pão, tem que esperar o pão fermentar e ali ele inchar um pouco. Mas aqui não, fala sem fermento, para não levedar. Por quê? Porque se ele fosse esperar, poderia demorar mais tempo. Mas o Senhor dá uma ordem específica para que eles não demorassem. Porque ali, aquele dia era muito especial para Deus. Agora vamos falar sobre as ervas amargas. Ervas amargas, essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos de escravidão. Observa. Moisés viveu todo esse tempo da escravidão? Não. Segundo relatos, e a Bíblia vai confirmar, Moisés ficou no Egito cerca de 40 anos. 40 anos Moisés passou no deserto de Midian, na casa de Jetro, seu sogro. Mas como que aconteceu todo esse episódio aqui das ervas amargas? Depois que José, falei anteriormente no vídeo, que depois José morre, governador do Egito, Faraó ali toma uma decisão drástica e ele comete vários latrocínios, ali comete várias coisas banais, a qual nenhum homem em sua sã consciência poderia cometer. Matar os filhos hebreus, homens que nascessem naquela terra, escravizar aquele povo que ali vivia, alimentar aquele povo com apenas pepinos e cebolas e regrar a comida daquele povo, que era contada bem pouquíssima. O trigo era bem pouco para cada família. Uma coisa que me faz levar para os dias de hoje. Nos dias de hoje, o povo vive abastado, vive satisfeito com tudo que tem. O mundo o oferece. Mas será que esse povo tem alegria? Será que este mesmo povo pode dizer: eu sou salvo? Fica a dica, reflita sobre isso. Vamos continuar aqui para a gente não se perder. Senão eu vou começar a pregar e eu não quero isso. Não agora, que agora já está de madrugada. A Páscoa na época de Jesus. Sabemos que a Páscoa é ver presente, ver o Senhor Jesus. E nessa mesma Páscoa, a qual nos tempos de Jesus, tem também a Santa Ceia. A Páscoa é ver o presente e a Santa Ceia lembrar da morte de Cristo, até que Ele venha. O Evangelho, a Páscoa na época de Cristo. O Evangelho traz várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, verso 41. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 40 referências à festa da Páscoa. Vou falar algumas referências aqui para você meditar e depois você pode comentar aí abaixo, tá bom?
João capítulo 2, verso 13 e 23. João capítulo 6, verso 4. João capítulo 11, verso 55. João capítulo 12, verso 1. João 13, 1. E assim por diante. Nessa época o cordeiro era sacrificado na área. Continuando. Nessa época o cordeiro era sacrificado na área do templo. O seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascual podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e os seus discípulos, que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Observa que a família é importante. Quando Jesus e seus discípulos ali estão reunidos, é um vínculo familiar a qual hoje a humanidade desconhece. Poucos ainda o preservam, essa união de toda a família se reunir para ali ceiar. Tem gente que aproveita os dias de festa para viajar. É errado não. Tem gente que aproveita os dias de festa para passear no shopping, por dentro da cidade, conhecer os locais. Mas e se você aproveitasse os dias de festa para reunir a sua família e ali confraternizar com ela e ali fazer uma coisa que há muito tempo já não é mais feita? Fica ao seu critério e ao nosso critério. Vamos continuar. Por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 a 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles eram formado por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer a condição exigida para tal celebrar podiam participar delas. Observa que tem pontos aqui que vamos esclarecer. Se fosse naquela época, eu não poderia participar porque eu não tenho descendência judaica, eu não sou filho de judeu. A nação brasileira, alguns não poderia participar porque não tem descendência judaica. Mas os judeus da diáspora, o que é diáspora? A dispensação, os judeus da dispensação, que ali tiveram família fora daquela terra, ali ensinavam os seus entes queridos, os seus familiares, o que era a Páscoa, o que era a lei de Deus, para que ali pudessem eles no dia da Páscoa pegarem e sair daquela terra e ir cerca de 60 a 180 mil pessoas para Jerusalém, para ali sacrificar a Páscoa, celebrar, melhor dizendo, a Páscoa. Depois da queda de Jerusalém e da conquista da destruição dos templos no ano 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo. Eu me atrapalho com essa palavra, sempre que falo essa palavra eu me atrapalho com ela, o Êxodo. Já que não era mais possível realizar todo o rito feito no templo. Bom, eu não quero falar a respeito do final agora dessa Páscoa. Eu quero falar a respeito da Páscoa a qual o Senhor Jesus veio. Quero falar
neste momento, para finalizar, o que aconteceu e o que iria acontecer. Nos tempos de Cristo, na última semana, a Páscoa para os judeus, qualquer festa para os judeus, é comemorada há cerca de 7 dias. Cristo, na semana da Páscoa, estava em Jerusalém, operando a sua obra, assim como muitos de nós têm aí pelo esse mundo afora, no Brasil e pelo exterior, que está fazendo a obra, não completando, que não tem nada para ser completo da obra de Cristo, porque o que Deus fez já fez por completo. Deus nunca faz nada pela metade, e quem fala que Deus faz pela metade é mentiroso. Eu não quero ser famoso, eu não quero ser nada, eu só quero ser apenas um mensageiro da palavra do Senhor. Assim como Ele me escolheu e te escolheu para fazer diferença na nossa geração. Jesus estava operando sua obra, a qual Ele falou que nós iríamos fazer também esta obra, curando, operando sinais e maravilhas naqueles lugares. Por volta da quinta-feira, Jesus é preso. Mas antes, observe, antes de Jesus ser preso, Jesus ora a Deus para que pudesse passar dele aquele cálice. Aquele cálice a qual o Senhor Jesus queria passar, fez ele suar um suor diferente, a qual nós nunca vimos. Eu acredito que em toda a história da humanidade não existiu outra pessoa que suou daquela maneira, que foi gotas de sangue saindo do seu corpo. Ele orou a primeira, a segunda e na terceira vez. E na terceira vez o anjo veio o consolar. Ele sabia o que iria passar. O Evangelho de João vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já tinha se dado por sacrifício para resgatar uma humanidade que iria se perder. Mas é o seguinte, nesta semana ele fez o maior dos milagres, a qual a humanidade nunca viu naquela época. Ele fez o milagre de se entregar. Se entregar. Irmão, como que isso é milagre? Se não fosse milagre, a gente não estaria aqui propagando o Evangelho de Jesus e não estaríamos falando da sua crucificação. Se não fosse milagre, a gente não estaria anunciando que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Se não fosse milagre, ele não teria se entregado por amor a mim e a você que assiste esse vídeo. Então pense bem. Por milagre, o maior dos milagres, quando Jesus se entrega naquela cruz para pagar a minha e a tua dívida, um alto preço a qual eu e você não poderíamos pagar. Mas antes de ele ir para a cruz, ele é açoitado, 39 chicotadas. E segundo estudiosos, falavam que o chicote daquela época, para um malfeitor comum, tinha 12 tranças. Só que para um que a população odiasse tanto, a qual foi o caso de Jesus, e aquelas pessoas que o colocaram para ser odiada, usou-se um chicote chamado de escorpião,
que continha fragmentos de chumbos e fragmentos de ossos. Cada vez que Jesus apanhava aqueles ossos e aqueles pedaços de chumbo penetrava sobre a sua pele, e quando o carrasco puxava, ali saía junto com o chicote a sua pele. Paulo tomou não sei quantas açoites, mas diferente do de Jesus. Segundo estudiosos, o que segurou o estômago de Jesus foi a pele fina, aquela proteção finíssima que tem dentro do nosso corpo. Observa que não foi fácil que Jesus passou. Jesus foi, depois de apanhar e receber uma cruz, ou receber uma coroa de espinho, a qual eu quero falar com você também. Aquela coroa de espinhos tinha cerca de 10 centímetros em cada espinho. Era um espinho que naquela região continha bastante, e ali eles teceram uma coroa e zombava de Jesus. Já que tu é rei, então aqui está a sua coroa. E o colocaram sobre a cabeça de Jesus. E não satisfeito, pegaram uma cana e forçaram aqueles espinhos, cravaram sobre o crânio de Cristo. Jesus vai a julgamento, é esbofeteado. Os sacerdotes perguntam: agora profetizam quem te bateu? E o que dizer? Aí leva a Pilatos. E Pilatos fala: olha, não vejo crime nenhum neste homem. E os judeus, ensandecidos para que visse a morte de Cristo, aí eles convencem Pilatos. Aí Pilatos fala: então olha, eu vou apresentar na sacada, como de costume, eu tenho que soltar um prisioneiro na Páscoa. Então o povo é quem vai decidir. Observa, o povo é quem vai decidir. Palavra interessante, que hoje é o povo que decide quem entra e quem sai do poder. O povo consegue ser manipulado por quem está no poder. Isso é parte, não quero trazer política para este vídeo. Quando Pilatos apresenta Jesus na sacada do prédio, naquela sacada ali, aí Pilatos fala: aqui está Jesus e aqui está Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Se fosse eu e você, a gente ia falar logo: solta Cristo e mata Barrabás. Mas aquele povo escolheram diferente. Solta Barrabás. Solta Barrabás. E prende o Jesus. E Pilatos pergunta: por que? O povo muda de ideia e fala: crucificam a Jesus. Para os romanos, a crucificação era a pena de morte mais pesada para um criminoso daquela época. A pena de morte, a qual exigiria algumas coisas que não vou poder falar nesse vídeo, ali trazia uma coisa escandalosa para os judeus. Aquela crucificação, além de ser humilhante, ali estava expondo a vida de uma pessoa. O povo toma essa decisão de crucificar a Cristo.
E Pilatos, eu lavo as minhas mãos. E Jesus é crucificado sexta-feira. E ali na cruz, Jesus fala algumas frases. E uma delas é: Pai, por que me desamparastes? Muitas das vezes a gente se recorre a Deus só quando precisamos. Mas Jesus tem acesso tinha e tem acesso direto com Deus. Agora, observa um detalhe importante. Quando Jesus fala isso, Pai, por que me desamparaste? Posso supor que por causa do pecado da humanidade que Jesus estava carregando ali, Deus vira-se para Jesus, vira-se contra Jesus. E quando Cristo dá o brado, está consumado, então Cristo ali falece, morre. Toda a terra escureceu. Toda a terra escureceu. E aquele local ali do Gólgota, o local da caveira, começou a tremer. Os soldados diziam: este realmente era filho de Deus. No dia em que nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, toda a terra vai ver, toda a humanidade vai ver. E vai ver também o arrebatamento da igreja. Aqui está este vídeo. Se tem alguma coisa aí que eu falei errado, eu peço perdão desde já, porque esse é meu primeiro vídeo falando a respeito de um estudo feito por um irmão, a qual achei na internet aqui, tá? Depois colocarei o nome do irmão aí na descrição do vídeo, ok? Que Deus abençoe a você que assistiu até agora, que ficou até o fim. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai Celeste, neste momento eu quero te agradecer por essa lição a qual o Senhor nos apresentou neste momento. Quero te dar glória, meu Deus, por esta pessoa que vai assistir esse vídeo, por esta pessoa que já assistiu este vídeo até o fim. Que o Senhor venha abençoar e que a tua palavra venha ficar guardada em nossos corações. Senhor, ó meu Pai, que as tuas mãos venham estar estendidas sobre esta família e que o Senhor venha repreender de todo mal e que o Senhor venha livrar em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Desde já eu te peço, ó Senhor, livra do assalto essa pessoa, livra da bala perdida, livra do homem sanguinário e guarda debaixo das tuas poderosas mãos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, desde já eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.